vou aqui no meu AutoCAD, ó, eu vou selecionar todo esse conteúdo e vou colar dentro do meu Civil 3D. Vou usar um comando copy, em qualquer posição mesmo, selecionei todo mundo, vou aqui no meu Civil 3D e vou colar aqui. Dei um Ctrl C, um Ctrl V, tá, pessoal? Não, qualquer coordenada, não estou me preocupando com isso, não é o objetivo aqui do nosso curso. Então trouxe para cá, ó. Isso aqui é uma entidade do Civil? Não. Isso é uma entidade de desenho. Isso eu trouxe lá do meu AutoCAD e ele está aqui. É um desenho. Se eu clicar, eu consigo mudar a cor, consigo fazer qualquer coisa. Mudar, apagar, ó. É uma entidade de desenho. Então, isso que é importante a gente compreender, tá? Então, como que eu transformo essa topografia numa entidade do Civil 3D? Tá vendo? É uma topografia. Tem um terreno aqui, umas curvas de nível bem fortes aqui, ó. Aqui nós temos um rio, ó, a representação do talude aqui, né? Eu quero que o Civil 3D, o software Civil 3D, reconheça isso em 3D, em 3 dimensões. Eu quero ver esse negócio em 3D, assim tá muito ruim para mim. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, tá vendo esses triângulos aqui, ó? Esses triângulos, pessoal, é o que a gente chama de malha triangular. É o que vem da topografia, é a triangulação entre os pontos, né? Nós falamos um pouquinho sobre isso na nossa aula de topografia, que nós temos os pontos de levantamento. Quando a gente liga esses dois pontos, nós conseguimos definir por onde vão passar nossas curvas de nível. Lembra? Curva de nível é aquela linha que representa todos os pontos que estão na mesma cota. Isso o Civil 3D faz de forma automática para nós. É muito interessante. Eu só preciso abastecer ele de informações, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ligado na minha tela somente os triângulos. Por quê? Porque eu quero que o Civil 3D reconheça esses triângulos aqui como sendo a minha modelagem. Se você for aqui, ó, esse triângulo ele liga 3 pontos com 3 cotas diferentes. Aqui é uma cota, aqui é outra cota, aqui é outra cota. Olha lá embaixo, ele escreveu para nós, ó. Então é um triângulo inclinado. Só que eu estou vendo ele só em planta aqui, né, pessoal? Estou olhando ele só de cima. Quero transformar isso em algo em 3D, que é como nós fazemos a terraplenagem. Lembra lá na aula de terraplenagem que eu falei para vocês? É como se nós jogássemos um pano em cima do terreno, depois era como se a gente jogasse um pano em cima do projeto e fizesse um menos o outro. Fazendo um menos o outro, a gente consegue calcular os volumes de terra. Então aqui a gente já está dando um primeiro passo aí no Civil 3D, muito legal. Então como que eu faço para criar essa primeira superfície? Lembra que eu falei da aba Tool Space para vocês? Vamos só salvar, né? Acho que é importante a gente salvar isso. Vou colocar um nome qualquer aqui. Aula. Depois eu ajusto numa pasta certinha para poder fornecer para vocês. Então, essa aba Tool Space é extremamente importante. Deixa ela aberta aí. Vamos na nossa guia Prospector. O que eu quero fazer? Eu quero fazer um ponto, uma superfície, um alinhamento. Quero fazer uma superfície. O Civil 3D reconhece esse tipo de elemento como surfaces, como superfície. Pensa no conceito de superfície mesmo. É uma superfície do terreno. Eu quero pegar o que estava no AutoCAD e quero transformar num banco de dados dentro do Civil. Beleza? Então eu vou aqui no Surfaces, botão direito e olha lá. Criar superfície. Não vamos ter tempo para explorar tudo, né, gente? Obviamente. Vamos direto ao ponto aqui. Create Surface. Quando você faz isso, o Civil 3D tem essa questão. Ele sempre abre novas janelas. Fiquem esperto. Dê um comando, ele vai abrir uma outra janela. Dê outro comando, ele vai abrir outra janela. Normal. Ele gosta de fazer a gente sofrer um pouquinho. Nessa janela aqui, o que a gente vai se preocupar? Ele pede para a gente colocar um nome. Eu vou colocar aqui, terreno natural. Coloquei lá, terreno natural. Tem mais algumas configurações aqui que eu não vou mexer agora nesse momento. Quando eu der OK, fica olhando aqui do lado esquerdo o que vai acontecer. Ó, já apareceu o meu primeiro elemento do Civil 3D, que é a minha superfície de terreno natural. Mas ela está vazia, gente. É como se eu tivesse criado uma gaveta, falado para ele assim, ó,
eu vou colocar os elementos da superfície dentro dessa gaveta. Então você primeiro precisa criar a gaveta para depois colocar os elementos lá dentro, beleza? Criei a minha superfície terreno natural. Quando você clica nesse maisinho aqui do lado, ó, ele aparece diversas opções. O que eu preciso informar para ele? Eu preciso informar as definições da minha superfície. Vou clicar em Definition. Tá vendo que mais uma vez nós temos várias opções? O que é isso, pessoal? Tem várias formas de criar uma superfície, tá? Pode ser que você receba pontos da equipe de campo, de topografia. Pode ser que você tenha uma planta antiga já com as curvas de nível desenhadas, você quer utilizá-la. Depende, cada caso é um caso, tá? O que nós estamos fazendo aqui? Da onde eu trouxe esses elementos? Esses triângulos azuis aí, vieram do AutoCAD, não vieram? O AutoCAD é o quê? É um software de desenho. Então eu quero gerar a minha superfície a partir de objetos de desenho. Beleza? Compreendido isso? Eu vou pegar objetos de desenho e vou transformar numa superfície. Botão direito em objetos de desenho, adicionar. Mais uma vez, o nosso amigo coloca uma janelinha aqui para nós. Aí ele pergunta, né, qual que é o tipo de objeto que você quer utilizar? São pontos, linhas, blocos, texto. No nosso caso, são essas 3D faces aqui. Que lembra que eu te falei que esse triângulo está inclinado assim, com 3 cotas diferentes? Então, são faces em 3D. E é importantíssimo utilizar essa opção aqui, ó. Manter as faces, né, vamos dizer assim, as faces em cima dos objetos. Por quê? Ele vai fazer a triangulação dele no software exatamente igual ao que veio. Lembrando que você não está fazendo a topografia. Você recebeu a topografia pronta de alguém. Você só está pegando ela e inserindo ela dentro do Civil 3D. Então ela tem que ser exatamente igual ao que você recebeu, tá? Ok? Ó, conversando com a gente, lembra da barrinha lá embaixo? Sempre conversando com a gente. Civil 3D, gente, é o primo rico do AutoCAD. Então, essas básicas aqui, tudo que é de família, ele continua fazendo a mesma coisa. Vou selecionar objetos, vou abrir uma janela, eu vou dar Enter. E Gustavo, não aconteceu nada. Será? Vamos ligar todos os layers agora e vamos ver o que aconteceu. Ó, nós temos agora um elemento que é do Civil 3D. Olha que curioso. Se eu pego essa distância, aqui é uma distância mostrando que o nosso rio tem 24 metros. Se eu clico nele, muda alguma coisa lá em cima? Continua a mesma coisa, né? Só mudou aqui porque ele escreveu o layer que é aquela coisa. Agora, olha que interessante se eu clicar numa entidade do Civil 3D. Ó. Perceberam que ele mudou totalmente a barra lá em cima? Então, toda vez que eu seleciono uma entidade do Civil 3D e não uma entidade de desenho, ele me dá opções específicas para aquele objeto. Então, ó, se eu der um ESC, esse é o meu menu normal. Cliquei numa superfície do Civil, ele me dá várias opções. Opções de editar superfície, apagar, enfim, coisas avançadas de Civil 3D. Então, o que eu fiz aqui, gente? Eu peguei aqueles meus triângulos em azul, que estavam ali, e transformei numa superfície de terreno natural no Civil 3D. Muito legal, fiz ele reconhecer o meu terreno em 3D. Mas Gustavo, eu estou vendo ele do mesmo tamanho, como que eu sei que ele está em 3D? Vou clicar nele, ele vai mudar a barra lá em cima para mim. Tá vendo que tem um botãozinho aqui, ó, Object Viewer, visualizar objeto. Quando eu clicar nele, olha que legal que ele vai abrir. Ele abriu essa outra tela para mim e o meu cursor está sem nada. Eu vou clicar com o botão direito e vou mexer meu mouse. Ó, já estou vendo a minha topografia em 3D. Muito legal, né? Ó, aqui nós temos um muro de arrimo. Aí você vai rodando ela do jeito que você quer. Esse é o início do BIM, gente. O BIM que vocês vão ver aí, muita coisa. Transformar em 3D, né, as entidades. Olha lá que legal. Já tenho a minha superfície. Aí imagina, né? Você faz um corte nesse terreno e faz uma outra superfície dessa em 3D. Você consegue calcular quanto de terra que você movimentou. Esse é o princípio. No Civil 3D a gente precisa começar com a superfície. Olha lá, muito bacana, né? Já estou com a minha superfície criada.
quando você dá um ESC, ele volta no projeto. Então, aparentemente, a gente não fez muita coisa, mas, gente, isso daqui é o primeiro passo para qualquer coisa. Aí você consegue fazer cortes, vistas, elevações, cálculo de volume e mais uma porção de coisa utilizando a base que é a criação de uma superfície de terreno natural no Civil 3D. Então, espero que vocês tenham visto como é interessante o Civil 3D. Não percam a oportunidade de aprender um pouco mais sobre esse software, tá? É um software que vai abrir um leque gigante de atividades para vocês. E espero que você tenha absorvido um pouquinho desse conteúdo. Não se esqueça de manter o AutoCAD em linha, tá? Você precisa aprender AutoCAD, gente. O Civil 3D vai vir no segundo momento. Encare o Civil 3D como o primo rico lá do AutoCAD. Ele é muito parecido com o AutoCAD, mas ele faz projetos para nós. É aí que é demais. É o melhor funcionário que nós podemos ter, é o Civil 3D. Se você souber utilizar ele, souber os comandos e tiver o conhecimento técnico por trás, isso é importantíssimo, você vai longe, vai muito longe. Beleza? Então a gente se vê na nossa próxima aula. Espero que você tenha entendido um pouquinho o conceito do Civil 3D aí. Valeu, um grande abraço.